Nós te adoramos, Senhor. Que o Senhor seja entronizado neste ambiente e o teu nome seja glorificado. Proibido seja todo espírito que não te glorifique e não te adore, Senhor, e que a tua palavra seja ministrada e que nossa vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra comigo 2 Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à tua direita ou à tua esquerda. Quem encontrou, diga glória a Deus. Tem gente procurando, esse barulho de Bíblia é tão bom, né? Esse negócio de celular é complicado, porque a gente acaba não ouvindo esse som maravilhoso. Eu quero pedir para você que está aqui, que você coloque teu aparelho celular no modo avião, para que nada distraia você, porque muitas vezes você está no culto, e vem vozes lá de fora, tentando tirar você daqui de dentro, muitas vezes fisicamente, ou muitas vezes emocionalmente, porque aí você ouve um problema que está lá fora, e você fica lá fora, no problema lá fora, e você esquece do Deus que fala aqui, que resolve aqui, que aponta aqui, que direciona aqui, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga comigo: quando sou fraco, então é que sou forte. Mais alto e mais forte, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, que a tua palavra seja liberada sobre esse altar mais uma vez, e somente o teu nome seja engrandecido e glorificado, e tudo, Senhor, que já foi liberado dos céus, nós aceitamos, e declaramos que nada nos impedirá, Senhor, que tudo aquilo que vem para interferir a esta palavra seja, Senhor, repreendido agora por 7 caminhos, Senhor, que toda distração humana ou espiritual, ou da alma, Senhor, a partir de agora seja conectada à tua palavra, Senhor, e que nós possamos ouvir a tua voz e obedecê-la, e que essa palavra ecoe até a eternidade, que essa palavra nos revista de autoridade, para vencer, para enfrentar, para suportar e chegar onde jamais chegaríamos sozinhos, porque a tua graça nos basta, e o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, em nome do Senhor Jesus. E todos digam: assentai-vos, irmãos, queridos e queridas irmãs. Essa palavra é uma experiência pessoal de um apóstolo chamado apóstolo Paulo. A palavra diz, nos primeiros versículos, a partir do versículo 1, que Paulo está falando de um homem em Cristo, e na verdade está falando dele mesmo, e ele está falando inclusive do tempo. Ele está dizendo: há 14 anos atrás, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu me lembro que numa das conferências que nós fizemos na igreja, nós estávamos debaixo de um poder, de uma autoridade, de uma nuvem de glória tão poderosa, e eu me lembro que algumas pessoas caíram na unção na igreja, durante o culto, e elas foram levantadas pelos maridos, pela família, e elas foram para casa e ficaram em espírito pelo menos 3 dias em casa.
Foi algo sobrenatural, muito poderoso. Foram arrebatadas daqui. E Paulo está falando deste homem que é ele mesmo. Ele diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir-se. E aí ele fala: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Não vamos falar sobre um universo teológico nessa noite. Nós vamos falar de uma percepção bíblica. Paulo vai dizer que 3 vezes, e 3 vezes na Bíblia, quando há uma insistência sobre algo, não é sobre 1, 2 e 3, mas é sobre uma insistência. Então, quando Paulo fala que pediu 3 vezes, é como se eu e você estivéssemos dizendo: nós pedimos várias vezes, nós pedimos incessantemente, nós pedimos insistentemente. O que Paulo está dizendo é que ele não queria lidar com aquelas pressões. É que ele está pedindo é que fosse afastado e arrancado dele aquelas pressões espirituais. Era como se Paulo dissesse: eu gosto da revelação, foi muito bom subir até o paraíso, foi maravilhoso ir no terceiro céu, foi bom ver as manifestações e o poder de Deus, mas eu não queria passar pelas pressões que tudo isso faz sobre nós. Irmãos, quem sobe aqui no altar é submetido a uma pressão espiritual, para que você não possa ouvir aquilo que o céu tem. Você não sabe uma pressão espiritual de uma conferência, é como se você fosse esmagado, é algo assim surreal. E obviamente nós aprendemos na conferência que quando nós somos esmagados, Deus tira o melhor de nós, a nossa essência. É como Paulo estivesse dizendo: olha, é bom as revelações, mas eu não queria lidar com as pressões, eu não queria me esbarrar com essas oposições espirituais, porque isso me faz mal. E então ele vem e diz assim, que o Espírito Santo chega até ele, quando ele está submetido a uma grande pressão, e o Espírito de Deus fala assim para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o que aperfeiçoa você é a tua fraqueza. Por quê? Porque isso te torna mais dependente de mim e menos dependente de você. Você está aí ou não? Paulo está dizendo: eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha a mudança de mentalidade agora. Primeiro ele está dizendo: Senhor, eu não quero passar por isso, mas agora está dizendo: Senhor, tudo isso eu tenho prazer, porque eu entendi que quando eu sou pressionado nessa glória, quando eu sou pressionado pelas minhas fraquezas, eu entendo que o poder de Cristo repousa sobre mim. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então nesta hora, neste momento, eu sou forte. Eu não sei se você já passou pela experiência de ir para um ambiente de oração e parecer que você levanta daquele momento e parece que nada pode impedir você. É como se você fosse um grande leão, é como se você fosse um grande guerreiro belicoso, que nada pode impedi-lo. Por quê? Porque o momento da oração é o lugar de fortaleza, onde nós entendemos que nós estamos aqui, não somos daqui, nós temos carne e osso, mas somos revestidos de um poder e de uma autoridade que não é nossa, mas vem do alto. E ali na impossibilidade daquilo que judia, que pesa, que maltrata, que nós
entramos no embate, é naquele momento que Deus, Ele vai levar você aos maiores níveis. Por quê? Porque a fraqueza é um portal para você, para que você seja aperfeiçoado. Aleluia. Só que isso é um portal, então é necessário deixar Deus entrar na minha fraqueza, por meio do quebrantamento, do arrependimento, de uma entrega, de uma rendição, de um arrependimento. Ou eu deixo Deus entrar na minha fraqueza, ou Satanás entra. E quando Satanás entra, ele faz diferente de Deus. Quando Deus entra na fraqueza, você se torna forte. Mas quando Satanás entra na tua fraqueza, ele te faz fraco, ele te faz culpado, ele estabelece culpa, medos, frieza, desistência. Porque a fraqueza é um ambiente de transição para uma decisão. Você está aí ou não? Para que você pareça menos com você, e para que você pareça mais com o Senhor. É um portal. E eu vou dizer que quando Jacó está indo de encontro a Esaú, lá em Gênesis 33, eu não sei se você se lembra, Jacó estava aflito, era o dia mais intenso da vida dele, era o dia em que ele não sabia se sairia vivo de um encontro com o irmão. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar presentes na frente, ele vai mandar caravanas na frente, ele separa a família em duas partes, porque ele pensa assim: se Esaú atacar uma parte da minha casa, ainda sobra outra. Então ele está agindo com prevenção, porque ele sabe que Esaú está furioso. São 22 anos que Esaú não esqueceu. Há um risco de Esaú matar todo mundo. E quando Jacó está diante de Esaú, a palavra diz que ele vai se prostrar diante de Esaú por 7 vezes. Porque na outra ponta havia um homem ofendido. Na outra ponta, no coração de Esaú, havia um homem ferido. Havia um homem que guardava mágoa, que se sentia traído, usurpado pelo irmão. Do lado de cá, um homem que decidiu sair de casa, que teve um convívio com sua mãe, seu pai, ou melhor, que não teve o convívio com seu pai e sua mãe, porque teve que fugir. Do lado de cá, ele sabe que o seu irmão Esaú está tentando matá-lo. Ele tinha feito tudo o que fez com a anuência da mãe. Quantos traumas familiares, quantas coisas para serem consertadas. Aquele era o momento mais difícil de Jacó. Jacó chega no limite depois de 22 anos. Irmãos, desde o momento em que ele usurpa o irmão, que ele é abençoado no lugar do irmão, ele está fugindo há 22 longos anos. Esaú está magoado com ele há 22 anos, porque tem gente, irmãos, que carrega mágoa por muitos anos, que não perdoa por muitos anos. Ah, mas o senhor está falando isso que não foi com o senhor. Queridos, nós precisamos orar para que nós tenhamos um coração não ofendido. Aleluia. Jacó chega no limite depois de 22 anos. Eu fui com Jacó durante todo o tempo, durante todo o processo. Deus foi com ele por todo o tempo, por todo o processo. Mas agora ele está num ponto de decisão. Havia agora um ambiente em que Esaú e Jacó vão se encontrar para um concerto. Havia uma ruptura com o passado que precisava acontecer ali. A pergunta que eu te faço nesta noite é:
quais as rupturas com o teu passado precisam acontecer hoje. Esta é uma noite para uma ruptura com o passado, que te traz medo, que te traz aflições, que te traz mágoa. Aquela pessoa que me feriu há anos atrás, aquele parente, aquele amigo, eu não sei, mas esta noite, neste culto, Deus está falando, é um ponto de decisão, há um portal aqui aberto, para que aqueles que foram perdoados pelo Cristo na cruz do Calvário, também perdoem. Havia um corte, uma ruptura que precisava ser feito ali. O que Jacó queria? Só um conserto. Mas Deus tinha um plano maior para ele, um plano de transição. Dá para pôr mais peso e volume aqui para mim, Gilmar? Está muito médio. Jacó só queria um conserto, mas Deus tinha um plano de transição. Preste bem atenção. Se você tem no teu coração um desejo de conserto, Deus também tem um plano de transição para a tua vida. Aleluia! Esta é uma noite de ruptura. Olha para o seu irmão e fala: essa noite Deus separou para ser uma noite de ruptura com o seu passado, com todas as mágoas, com todas as feridas que te feriram. Aleluia! Jacó só queria um conserto, mas Deus tinha uma transição para ele, porque a partir daquela decisão, Deus iria mudar a identidade de Jacó. Ei, preste atenção, se nesta noite você decidir perdoar, Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu estou aqui para mudar a tua identidade. Deus estava ali pronto para mudar o status, o nível, a identidade, o futuro, o destino de Jacó, mas Jacó iria ter que descer. Jacó iria pedir perdão para o seu irmão. Ah, apóstolo, eu sou assim, o que fizeram, agora Belém, quando eu era criança, as crianças faziam assim: Belém, nunca mais fica de bem. Você é desse tempo? Não. Aí o amiguinho saía chorando: agora ele não vai ser meu amigo mais não. Não era assim? A decisão de Jacó ia transicioná-lo a uma posição de príncipe. Esta noite Deus vai transicionar tua vida, teu status, teu destino, tua história. Queridos, preste bem atenção. Está hoje um portal aberto para que você tome a decisão mais difícil, mas mais importante da tua vida. Não guarde no teu coração nenhuma mágoa. Deus estava ali para transicioná-lo para o status de uma nação. Ele iria deixar de ser um homem para ser uma nação. Ele iria deixar de ser um fugitivo para ser um príncipe. Ali tudo, absolutamente tudo mudaria. Sabe, às vezes alguém te fez alguma coisa e você fica assim: não, a pessoa que tem que vir aqui se humilhar. Mas a Bíblia diz que se alguém tem algo contra você, é você que tem que ir lá. Não, eu não vou não. Irmão, preste atenção, você está num portal de transição, e a sua decisão de consertar um passado que ficou no ar, está na tua mão nesta noite. Não perdoava, mas vai perdoar. Estava magoado, mas vai liberar perdão, porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, que muda teu status. Não, apóstolo, o que fizeram? Mas o que fizeram com Jesus? Mas o que Jesus fez? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele fica para trás, ele envia parte da família na frente, com presentes na frente, e ele vai encontrar um portal
um portal que se abre, e ali aparece um anjo no val de Jaboque, um ser angelical. E a palavra diz que Jacó percebe que ele está num ambiente, num portal espiritual. Ele sabe que é um anjo. Sabe o que Jacó vai fazer? Ele vai lutar, ele vai agarrar aquele ser e vai lutar com esse anjo, com o próprio Deus a noite toda. Estava amanhecendo, pastor Márcio, e aí o anjo falou assim: me larga, me deixa. E Jacó vai dizer assim: eu não te solto, eu não te largo, eu não vou abrir mão, até que você tire de mim a angústia que eu carrego por 22 anos. Eu preciso de um conserto, me larga, Jacó, não largo, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso apresentar a Ti o que eu fiz e o que fizeram comigo. Sabe que Jacó está falando para o anjo: eu não quero mais carregar este fardo, eu não quero mais carregar a culpa, eu estou cansado de carregar o peso de Esaú sobre mim. O processo não foi simplesmente de ir e abraçar e beijar o irmão Esaú, porque além do visível, ali havia uma guerra travada no mundo espiritual. Todas as vezes que você vai estabelecer um concerto com alguém, o diabo fica falando para você: não, mas você foi tão humilhado naquela situação, não, você não deve nada para essa pessoa, nem deve procurá-la, ela foi má, ela fez tudo o que fez com você. Então, querido, quando você vai pedir perdão para alguém, no mundo espiritual, as trevas começam a trabalhar para te convencer a não perdoar. Mas Jacó agarra o anjo e fala assim: ó, libera a minha vida, eu não quero mais ser uma mula de culpa, que carrega culpa sobre mim. Eu não sei qual conserto você vai precisar fazer, mas Deus já está falando com alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Apóstolo Júnior, eu queria que Deus liberasse as bênçãos. Ei, preste atenção, Deus já está falando para você: há uma chave para abrir a bênção, há um portal de decisão para que a bênção venha. Você está aí ou não? Há alguém aqui nessa noite que o Senhor está falando: se você se consertar, eu libero tudo que eu tenho para a tua vida. Você está entendendo isso ou não? Havia uma guerra travada no mundo espiritual, só que Jacó aproveita a oportunidade, que o portal, a presença de Deus está ali, e ele aproveita a oportunidade de transicionar. Ele vai de encontro ao irmão e vai dizer: me perdoa, essa culpa vai sair, a síndrome de rejeição vai sair, eu vou aproveitar que o portal está aberto. O dia de culto é um dia que o portal espiritual está aberto para você ser transicionado. Eu não quero mais parecer com esse mundo, mas eu quero tudo que Deus tem ao meu respeito, e para isso, querido, a gente vai ter que liberar vidas. Você não tem ideia do quanto que aquilo que te magoa prende aquele que você está magoado, mas prende você também. O Império Romano, quando um homem matava outro homem, sabe o que eles faziam? Qual era a pena capital desse homem? Eles crucificavam o morto, colocavam uma outra cruz com o assassino, e colocava o morto frente a frente com ele. Então ele tem o cara que ele matou na frente dele, e ele está crucificado, respirando tudo aquilo que o morto está liberando. Qual era o resultado disso? Aquele que está vivo vai morrer por causa dos gases, das bactérias liberadas do morto. Então, quando você não perdoa, é como se você estivesse carregando o morto junto com você. Você está entendendo, sim ou não? Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga glória a Deus.
Jacó estava num ambiente propício para uma mudança de vida. Jacó vai lutar a noite inteira com o anjo. Às vezes nós, quando temos que transicionar e temos que pedir perdão, a gente pensa assim, é o diabo. Queridos, Jacó estava lutando com o próprio Deus. Ele guerreia a noite toda com o próprio Deus. É uma luta, querido, que Deus disse assim para você nessa noite: há quantas lutas travadas dentro de você, há quantas pessoas que estão morrendo porque você não liberou a vida delas. É um pai, é um padrasto, é um irmão, é um amigo, é uma vizinha, é alguém, eu não sei, mas Deus está falando: libere aqueles que estão presos pela mágoa. Essa noite, para nós desatarmos os nós que nos prendem, que prendem os outros, para que os avanços que precisam acontecer, aconteçam nesta noite. Havia uma fraqueza na vida de Jacó. Jacó sabia que não poderia sair dali do mesmo jeito. Se você está aqui e sabe que não pode sair daqui do mesmo jeito, você está diante de um portal, de uma oportunidade, de uma janela de oportunidade para você viver o melhor momento da tua vida. Jacó estava decidido a não te dar mais vantagens. Jacó estava decidido a não caminhar mais sozinho, a não andar mais debaixo da sombra do medo e da ameaça, porque a falta de perdão traz uma sombra de medo e de ameaça. Queridos, preste atenção, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade é um portal de acesso. Toda fraqueza é um portal de acesso. Você está aí ou não? Então, se eu não deixar Deus entrar na minha fraqueza, quem vai entrar? Satanás. Paulo está dizendo: eu tenho muitas revelações, aqui em 2 Coríntios 12, as revelações do apóstolo Paulo, não é somente ir no terceiro céu, é ter habilidades, é ter entendimento, é ter conhecimento, é ter clareza. Sabe aquilo que você é forte? Sabe, todos nós sabemos aonde a gente é forte. Tem gente que tem habilidades extraordinárias, nisso eu sou forte, nisso eu tenho habilidade, nisso eu tenho entendimento, nisso eu tenho clareza, nisso eu tenho inteligência. Tem gente que tem uma cabeça tão organizada que ela não precisa nem anotar. Mas tem gente, irmão, depois da Covid, eu tenho que anotar tudo. Quando a bispa fala para mim, passa no mercado, passou de 2 itens, eu já tenho que anotar, senão eu esqueço. Amém ou não amém? Tem gente, irmãos, que tem uma memória incrível, ela grava tudo. Tem gente que tem TDAH e tem um casal que um tem TDAH, o outro não tem, irmão. É uma luta, porque fala, o outro já esqueceu, virou a porta, já esqueceu. Eu aprendi uma coisa ao longo de uma jornada de mais de 20 anos de pastor: naquilo que eu sou bom, naquilo que eu domino, naquilo que eu tenho expertise, naquilo que eu sou forte, eu procuro de todo o meu coração ser humilde. E eu quero lhe ensinar isto hoje. No dia que você estiver diante de pessoas que dentro da tua área você domina mais, você sabe mais, você conhece mais, e você é mais forte que todo mundo, seja mais humilde do que todo mundo. Não se ensoberbeça, porque você é forte, porque embora você seja forte numa área, você também tem fraquezas, você também tem limitações, é ou não é? Então eu quero compartilhar com você daquilo que eu aprendi com o Espírito Santo, naquilo que você é melhor, seja mais humilde, para não se ensoberbecer. Tem gente que é bom no que faz, irmãos, seja bom no que você faz,
Mas no que você for mais forte, naquilo que você dominar mais, seja mais humilde. Se você for numa reunião, em que na reunião você sabe mais que todo mundo, seja mais humilde do que todo mundo. Você está aí ou não? Porque tem gente que quando sabe, se torna arrogante e prepotente. Tem gente que sabe, tem e pode, e acha que pode mais que todo mundo. Olhe para alguém do teu lado e diga: quando você sabe, quando você tem e quando você pode, é nesse momento que você precisa vigiar o seu coração para não ensoberbecer. Então, se você tiver um dia num lugar que está todo mundo tratando de um assunto e você domina mais, faça como João Batista, que eu diminua e ele cresça. Você está aí ou não? Um dia eu encontrei um amigo no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas, e nós tínhamos compartilhado muitos voos juntos. E quando ele chega lá, eu estou com a roupa de mecânico de avião. E ele chegou e falou assim: mas você está aqui nesse lugar? E eu disse assim para ele: mas você não é melhor que eu? Tudo que você sabe fazer eu sei também, só que eu sei coisas que você não sabe. Só que tem um detalhe: se hoje eu não arrumar teu avião, você não sai daqui. Aí você vem querendo ser bonzão porque você está com faixa de capitão e eu estou de mecânico. Só que hoje, como mecânico, eu sei arrumar um avião que você não sabe. Eu já voei com você, mas agora eu estou aqui arrumando avião, só que está tudo certo. Eu terminei de arrumar o avião dele e ele falou assim: rapaz, eu levei uma na cara hoje. Aí um dia eu encontrei com ele aqui no aeroporto de Cuiabá, e ele estava falando para mim das conquistas, de tudo que teve, de tudo que conquistou, das casas da praia, dos apartamentos, do apartamento em Miami. E ele disse para mim assim, ele disse: você está aqui como técnico até hoje? Eu falei: nunca mais eu voei, mas eu não me arrependo. Eu disse para ele: eu não perdi o nascimento dos meus filhos, eu não estou perdendo o tempo que eu tenho com a minha esposa. Eu perdi muito, mas eu ganhei tudo. Aí ele olhou para mim, presbítero Zé, e falou assim: e eu tenho tudo isso, e eu trocaria tudo que eu tenho pelo que você tem. Eu não vi meus filhos crescerem, minhas filhas casaram, eu não estava, os meus filhos casaram, se formaram, e eu não estava presente. E eu tenho tudo isso, e eu perdi tudo isso que você tem, e eu trocaria tudo que eu tenho por tudo que você teve. Eu disse: mas essa troca é impossível, porque essa troca dependeu de uma decisão que eu tomei lá atrás, em Deus. Você está entendendo, sim ou não? E eu quero profetizar na tua vida, querido, que se a sua decisão estiver em Cristo, querido, você vai ganhar mais do que todos à tua volta. Queridos, quando eu olho para Jacó, eu olho e aquilo que ele chega ali, e até ali Jacó anda de um jeito, mas Jacó entra naquela batalha com Deus, ele entra fisicamente inteiro, mas ele sai quebrado, ele sai mancando. Você está aí ou não? Só que acontece um processo ali na vida de Jacó. Aparentemente Jacó entra inteiro e sai mancando, mas interiormente, agora ele está mancando, mas agora ele é uma nação, agora ele é um príncipe, agora ele é ungido de Deus, agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel, porque ele entrou aparentemente inteiro, ele está saindo mancando, mas a presença de Deus, o status de Deus, a identidade de Deus, a marca de Deus está dentro dele. Agora ele não é mais um fugitivo, agora ele é um príncipe, agora ele não é mais um fugitivo, agora ele é uma nação.
Uma escolha de um homem mudou tudo. Quando Jacó estava inteiro, ele estava fraco, mas quando ele saiu quebrado, ele estava mais forte do que antes. Tem áreas que Deus tem que quebrar a gente. Ah não, apóstolo, quebrar não. Tem áreas que são necessárias que Deus quebre a gente, porque é melhor chegar quebrado diante de Deus do que chegar inteiro sem Ele. É ou não é? Porque Deus não vai ver como o homem vê. Paulo está nesta guerra, um espinho na carne, um demônio que o esbofeteia. E muitas vezes, muitos teólogos, muitos da igreja ficam tentando falar para mim, e eu vejo na internet, qual era o espinho de Paulo? Qual era o espinho na carne de Paulo? E todo mundo quer saber qual era a fraqueza de Paulo. Não é verdade? Tem muita gente pensando, qual que era o espinho? Era um pecado? Era uma mulher? Era um amor? Era uma situação que ele guardava? Era alguém que ele matou? E todo mundo fica tentando descobrir qual a fraqueza do apóstolo Paulo. Tem gente estudando as escrituras para entender o espinho de Paulo. E eu vou te dar um conselho nessa noite. Comece a buscar os seus espinhos. Comece a entender as suas fraquezas. Porque a gente está tentando entender as fraquezas de Paulo, mas a gente precisa entender a nossas limitações. Você está aí ou não? Aquele espinho, aquela luta, aquela guerra na vida de Paulo, aquela fraqueza na vida de Paulo, era garantia para que ele se mantivesse humilde. Tem coisas que passamos que é para nos manter onde? No ambiente da humildade, para a gente não se ensoberbecer. Tem gente que quer crescer em níveis de autoridade, mas não querem descer a níveis de humildade. É ou não é verdade? Quer crescer a nível de autoridade, mas não quer descer a nível de humildade. Um dia um moço chegou aqui na igreja, eu estava varrendo a igreja, e ele disse, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei, daqui a pouco ele te atende. Não, mas é o pastor, eu tenho pressa, preciso falar com esse pastor. Eu falei, calma, daqui a pouco o pastor te atende. Aí eu terminei de varrer a igreja, guardei a vassoura, fui lá, pois não, eu queria falar com o pastor da igreja. Sou eu. Ué, mas você está varrendo? Ué, mas não entendi. Você quer falar com o pastor? Não entendi. Não, é que eu nunca vi pastor varrer. Ai, só Jesus na causa, sim ou não? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com status. Jesus era o maior, mas ele desceu para nos servir. Aquele que for maior que sirva os outros. Você está aí ou não? Tem gente que quer crescer em nível de autoridade, mas não quer descer no nível de humildade. Que o Senhor disse a Paulo Paulo, a minha graça te basta. Que Deus está falando para Paulo a minha graça te sustenta, a minha graça te eleva, e é a minha graça que te posiciona. O que Deus está falando para alguém nesta noite a minha graça te eleva, a minha graça te posiciona, a minha graça te sustenta. Isso não é bom porque você tem um diploma, isso é bom porque o Senhor te sustenta, irmão. Em Lucas 22, eu já caminho para o término, no versículo 31, o Senhor vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás os reclamou para peneirar vocês como um trigo. Numa outra versão, vai dizer: um mensageiro de Satanás para te esbofetear. Você percebe? Mas Jesus disse: mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O cara está andando há 3 anos e meio com Jesus. Jesus fala para ele assim: você não está convertido ainda. Tem gente que há 5, 10, 80 mil anos na igreja, mas não se converteu ainda. Deus está falando para alguém nesta noite: é tempo de conversão.
Ele, porém, respondeu para Jesus: eu estou pronto para ir contigo até para a prisão. Olha a audácia de alguém que acha que é forte. A palavra diz: aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. O cenário aqui é de Pedro se achando forte, de um Pedro se achando bom, autossuficiente demais. Pedro está dizendo: Senhor, eu estou pronto para ir contigo onde fores. Quantas vezes a gente acha que está pronto? É ou não é verdade? Nós tínhamos um irmão na igreja que um dia ele falou assim, eu era bispo, ele falou: bispo, Deus me deu uma revelação assim, tão poderosa, tão maravilhosa, eu vou precisar de pelo menos 4 horas para eu pregar. 4? Rapaz, então a revelação é muito poderosa, é maravilhosa. Eu falei: então tá, no dia tal você vai pregar na igreja, você vai trazer toda essa revelação de 4 horas, preparei a igreja. Falei: irmãos, porque o irmão vem com a revelação e tal. 5 minutos, acabei. Já acabou? Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente acha que está pronto, às vezes a gente acha que está bom o suficiente. Um dia, um amigo pessoal, nós éramos de uma igreja, de um ministério, eu, pastora, fomos pastores num outro ministério, um grande ministério, muito tempo, e um amigo pessoal, a gente ministrava junto. Ele falou assim: Júnior, você prega melhor do que o apóstolo. Eu falei assim: você está repreendido em nome de Jesus, ninguém prega melhor do que o meu apóstolo. Por quê que eu o repreendi? Porque eu entendi que aquilo era seta sobre a minha vida, para que eu me ensoberbecesse, e eu entendi, eu identifiquei e falei: você é meu amigo, mas nunca mais diga isso. Nós temos que entender, até mesmo no elogio, quando Satanás tenta nos enfraquecer. Você está entendendo? Glória a Deus ou não? Pedro não sabe, e não sabe o que Jesus passaria. Em João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, nós ouvimos sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido, depois que a gente nasce do Espírito, a gente não faz mais o que quer, a gente não vai mais aonde a gente quer, a gente não faz mais o que a gente almeja, a gente faz o que o Espírito manda. E às vezes Deus manda você fazer algo e você não faz. Eu tive uma experiência tremenda aqui na igreja. Uma irmã da igreja falou assim: apóstolo, o senhor pode visitar meu pai? Ele quer falar com o senhor. Vou. Homem de Deus, fui lá na casa dele, conversei com ele, orei junto com ele, com a família dele. Eles estavam passando um momento de enfermidade, nós oramos juntos. Só que foi lá que eu conheci um irmão aqui na igreja, que veio a partir desse encontro. Você está entendendo? Mas tudo parte de uma obediência. Eu fui por uma pessoa, mas Deus tinha outra, que está conosco aqui nessa noite, nesse lugar. Então obedeça, ainda que você não entenda, porque Deus tem um plano em tudo. Pedro se sentia forte. Jesus olha para Pedro e diz: você está fraco para as dimensões que eu irei, Pedro, mas haverá um momento que você vai estar forte, e no dia que você estiver forte, você vai receber a autoridade para fortalecer os teus irmãos. Não, Senhor, eu quero fazer isso agora. Tem coisas que Deus não vai permitir a gente fazer agora, porque agora muitas coisas a gente ainda não tem condições. Você está aí ou não? Irmão Ronaldo veio para a igreja, e ele ficou quase 1 ano só no banco, e eu sabia que ele já tinha sido uma liderança na outra igreja, mas ele foi aqui sendo banhado no óleo, sendo tratado primeiro, sendo curado primeiro. Eu creio que dentro do coração dele, mas eu posso fazer, eu posso ajudar, porque que ninguém me levanta. Mas queridos, há um tempo propício para todos. Hoje é o líder dos jovens, porque há tempo determinado para todas as coisas, porque no dia que Deus levanta, é Deus levantando. Você está aí ou não? Ali Pedro tem um encontro
com a sua impossibilidade. Sabe quando? Quando ele nega Jesus. Eu estive nessa casa que Pedro nega Jesus, lá na casa de Caifás, lá em Jerusalém. E Pedro vai experimentar o ambiente da própria fraqueza quando nega a Cristo. Ali Pedro tem um encontro com a sua fraqueza. Ali Pedro tem um encontro com a sua vulnerabilidade. Ali Pedro tem um encontro com a sua impossibilidade. E um batismo de desqualificação. Queridos, a melhor coisa que tem é quando a gente acha que pode, Deus fala assim, você não pode ainda. Quando você acha que é, Deus fala assim, você não é ainda. Por quê? Porque Deus conhece os níveis que estão dentro. Sim ou não? Quando o apóstolo Heleno veio aqui com o intuito até de me ungir como apóstolo, e ele veio com tudo para ungir-me, e aí ele fez uma entrevista comigo, e nós conversamos longamente, e ele disse, olha, eu vim aqui com um propósito lá de Fortaleza, e eu tenho uma incumbência da parte de Deus de ungir você apóstolo, lá de Recife. E eu disse, mas eu não estou pronto para ser apóstolo, eu não tenho níveis de apóstolo, eu não tenho condições de ser apóstolo, eu não posso ser apóstolo, o Senhor não pode me ungir apóstolo, porque eu não estou pronto. E ele me disse, somente um homem que entende que não está pronto, está debaixo de uma dependência de Deus, para que Deus possa torná-lo pronto. Você está entendendo isso, sim ou não? E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Há pessoas aqui que Deus vai mudar o seu nível a partir de um entendimento, de uma clareza daquilo que o Senhor está tratando dentro de você. Amém? Naquele momento do batismo de desqualificação pessoal, Pedro entende que Satanás está ali, ele entende que está desqualificado, que ele está vulnerável, que ele não pode, que não tem condições de ir até o fim, que não tem condições de continuar. Quando você tem um encontro com a sua vulnerabilidade, você tem duas possibilidades: ou você retrocede, ou você avança. Essa noite você vai escolher entre avançar e retroceder. Ou você avança ou retrocede na dependência do Senhor, queridos. Eu quero dizer para você, hoje, se você for avançar, você vai avançar debaixo da dependência do Espírito Santo. Pedro voltou para uma vida normal, ele volta para pescar. Pedro sabe que perdeu as suas qualificações, aliás, que não tinha nenhuma. Ele entende sua vulnerabilidade no meio da provação, e ele retrocede. Ele tem um encontro com a vulnerabilidade. Pedro sabe que está desqualificado. João 21, então, Jesus vai em busca de Pedro de novo, e fala: Pedro, está tudo bem? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor vai falar assim: então apacenta meus cordeiros, apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, sabe um dia que o Senhor disse que eu não podia, que eu estava fraco, que eu não tinha condições? Senhor, eu entendi que eu não tenho condições. Aí Jesus fala assim: então agora você está pronto. E a partir de hoje, você vai ser um extraordinário homem de Deus. A partir do momento em que você entendeu que você naquele momento não estava pronto, eu estou colocando você no nível de qualificação, e a partir de hoje, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer a partir de você. Senhor, eu não te amo a esse nível, mas o Senhor fala assim: mas um dia você vai estar nesse nível. É tão impressionante, queridos. Pedro chega na porta formosa, um homem que está coxo dos dois pés, estende as mãos, pede esmola para Pedro, e Pedro vai dizer assim: eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Pedro está pronto.
Pedro anda pelas ruas, as pessoas colocam os enfermos nas calçadas, porque onde a sombra de Pedro projetava, pessoas levantavam curadas, libertas, transformadas. E eu disse: Deus, por que a sombra de Pedro curava? E o Senhor falou assim para mim: não, é porque ele estava debaixo da minha sombra. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansará, e fará pessoas que andam à volta deles descansar também. Você está aí ou não? Somente o dia em que nós entendemos nossas fraquezas, que nós colocamos a nossa dependência no Senhor, Ele nos promove. Se você sair daqui hoje entendendo, querido, que você tem fraquezas, que você tem dependência dEle, Ele está falando: se você declarar que depende de mim, eu te promovo. Aleluia. Porque agora na sua fraqueza, é nessa medida de humildade, é quando você se rende, é quando você quebranta, é quando você se humilha, é nesse momento que você permite a graça te sustentar. Você está aí ou não? Porque é aí que o Senhor quebra as nossas estruturas de orgulho, é onde o Senhor arranca as raízes da rejeição. É quando a minha graça te faz forte, é quando a minha graça te aperfeiçoa. Pedro, é no momento do entendimento da fraqueza que eu te fortaleço, que eu mudo o teu nível, que eu te sustento, que eu te aprovo e faço você fazer o que você nunca fez, você experimentar o que nunca experimentou, e viver o que você nunca viveu, e fazer todos aqueles que chegarem perto de você viverem coisas tremendas e extraordinárias. Ao longo de mais de 23 anos, eu já vi Deus fazendo tantas coisas por meio da minha vida, e quando eu chego em casa eu falo: Senhor, muito obrigado, porque foi a tua graça que fez tudo isso. Quando eu vou num lugar e Deus faz um mover, um movimento, uma cura, uma liberação, uma libertação, eu volto para casa e falo: Deus, me torna mais humilde ainda, porque eu não quero que nada disso me soberbeça. Eu prefiro estar desqualificado para que o Senhor me qualifique. Eu prefiro que o Senhor olhe para mim e entenda que eu ainda carrego em mim a condição de um menino. Eu aprendo algo com Davi. Diante de Deus, Davi era um menino. Ele rolava no chão, ele chorava, ele quebrantava, mas diante dos inimigos, ele era terrível, ele era poderoso. Nas quatro paredes, um menino humilde, orando, adorando, glorificando a Deus. No campo de batalha, um homem invencível. Porque o que fortalecia Davi, o que fortalecia Paulo, o que fortalecia Pedro, o que nos fortalece é dependência de Deus. É saber que apesar de nós, é que apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, Ele nos escolheu para algo extraordinário. É quando eu faço a devida entrega, é quando eu me rendo, é quando eu entendo que eu não sou, é que o poder do Pai se manifesta em mim e em você. Há um convite do céu para a sua vida e para a minha nessa noite. Não permita que a sua guerra, que a sua vulnerabilidade abra espaços para Satanás vir. Para te convencer que você é tão fraco, que o pecado já dominou sobre você e você não pode mais. Ou que você é tão forte que se ache autossuficiente demais. Escute, e se você gravar somente isso que eu vou falar para você agora, vai estar de bom tamanho. Satanás vai tentar você em dois momentos. Quando você estiver fraco demais, ele vai dizer assim: cadê o seu Deus?
Quem é você? Você não pode nada. Você é um fraco. Aí cabe a você ouvir a voz de Deus e aquilo tudo que Deus tem falado ao teu respeito, ou ouvir a voz de Satanás. Então ele tenta primeiro pegar a gente quando a gente está fraco, quando a gente não pode, quando a gente não é suficiente. Só que quando a gente transiciona e vai para um outro nível, aí ele tenta pegar a gente da outra ponta. De que maneira? Olha como você sabe, olha como você pode, olha como você é bom. Em resumo, ele vai tentar a gente fraco e vai tentar a gente forte. O que vai definir é qual é a voz que você vai ouvir. Que nessa noite você ouça a voz daquele que pode usar você, apesar de você. Eu quero que você entenda que há um lugar em Deus em que a graça de Deus chega e ela é suficiente. Há um lugar, eu vou repetir isso até você entender. Há um lugar em Deus que você entende que Ele é suficiente. Eu vou dizer de novo até que você entenda. Há um lugar em Deus que você entende que Ele é suficiente. Todo homem que tem um encontro com a glória de Deus nunca mais vai se mover na autossuficiência, mas vai entender que há um lugar em Deus onde a graça dele, a soberania dele nos sustenta. Fique de pé, por favor. Há uma sombra do Todo-Poderoso aqui na tua vida, curando, liberando destinos. Há uma sombra do Onipotente aqui, que traz cura, refrigério, libertação, descanso.